Tem sido muito gostoso gravar esses programas, convidar você para a nossa casa. Temos mudado de sala em sala, você já conhece quase a casa toda aqui. E as perguntas que temos respondido ultimamente, de fato, quando ministramos uma classe na nossa igreja, tivemos 130 pais de crianças de 0 a 6 anos de idade. E pedimos para eles fazerem perguntas para nós, à luz da Bíblia, o que nós poderíamos responder. E das perguntas, eu acho que mais ou menos 50% das perguntas focavam a questão de disciplina. E já temos trabalhado em outros programas, princípios bíblicos, nessa área tão polêmica, infelizmente com tantos maus tratos de crianças, espancamento e tudo. E por isso elaboramos um documento chamado Manifesto de Disciplina, que encontra-se não no canal de YouTube, que não é o lugar apropriado, mas no nosso site Palavra e Família. Lá você vai encontrar todas as informações, o que nós realmente cremos, um credo sobre disciplina. E hoje a pergunta é mais o processo. Quais são os passos? Eu sei que a Bíblia não fala de A a Z, 1 a 10, fazer isso, depois fazer aquilo, depois de uma aprontação de uma criança. Mas vamos tentar listar numa ordem lógica, se não necessariamente sequencial ou cronológica, alguns dos passos, o que deve acontecer desde o início até o final de uma disciplina de uma criança. Você pode nos ajudar com alguns desses passos? Sim, em primeiro lugar, ensinar os limites de uma forma clara, objetiva, deixar muito claro para o seu filho o que é para fazer, o que não é para fazer. Se você está dando uma ordem, sempre é olho no olho, não você gritando da cozinha para o seu filho que está no quarto, não, você olho no olho, você ensinar os limites. Filho, é isso que eu espero de você, é isso que eu quero. Nessa hora você pode dar uma advertência, não uma ameaça. Uma advertência é o que irá acontecer caso não tiver uma obediência. Uma ameaça é aquilo que você diz que vai acontecer, mas você não pretende cumprir. Isso daí não, nós não queremos ameaças, uma advertência. Então, é algo muito claro e objetivo, uma ordem, olho no olho, que o filho consegue entender e consegue obedecer. Segundo, logo em seguida, então, você espera uma resposta do seu filho, tipo, sim, mamãe, ok, tudo bem. O que isso significa? Se o seu filho responde, isso significa eu ouvi, eu entendi, estou a caminho para fazer. Então fica muito claro aquilo que você deu a ordem, ele ouviu e respondeu. Então você vai esperar agora dele uma obediência bíblica que nós já tratamos em outro, que é imediata, inteira, por completo e interna, com a atitude correta. Terceiro passo, então, depois, se ele não cumpriu, vamos supor que ele desobedeceu, você verifica se realmente houve uma desobediência. Você não quer simplesmente presumir, eu pedi para tirar o lixo, eu estou vendo o cesto de lixo está cheio, ele desobedeceu e vou direto para uma disciplina. Não, chame o filho e verifique. Filho, o que foi que a mãe pediu para você fazer? Aí você espera uma resposta dele, significando que ele ouviu, ele entendeu. Aí, filho, você fez. Agora, o que está acontecendo? Você está dando uma oportunidade para ele, se caso houve uma circunstância, uma situação fora do controle dele, para verificar se realmente não foi uma desobediência. Vamos supor que ele estava indo para pegar o lixo para jogar fora e o pai chegou e falou, filho, corra aqui, eu preciso de você agora. Entrou em conflito, ordem da mãe, ordem do pai. O pai estava com uma certa urgência e ele correu para lá. Nesse caso, não foi uma desobediência. Então, por isso, nós queremos verificar, ter um diálogo. Agora, suponhamos que realmente foi uma desobediência, não houve nenhum conflito, ele simplesmente não obedeceu. Nessa hora é uma hora de você
mostrar para o coração dele qual foi o pecado aqui, o que estava acontecendo? Foi uma preguiça? Foi um desacato à sua autoridade? O que está acontecendo dentro do coração para ele começar a avaliar a situação também? Depois disso, um quarto princípio, o quarto passo seria explicar para a criança as consequências do que cometeu. Então, você vai estruturar as consequências conforme o crime. Não é crime, mas a gente entende que nós queremos algo tão estreitamente associado àquilo que aconteceu, justamente para estimular a memória, a lembrança, a associação. Disciplina não é agradável para ninguém e os pais tentam fugir disso, mas nós somos chamados por Deus, se é que amamos o nosso filho, para administrar alguma consequência para o pecado do seu filho. Isso envolve perdas, privação, algum tipo de dor, de perda, que vai fazer com que caia a ficha e a criança reconheça que pecou. E o quinto passo, então, é administrar a disciplina que foi decidida. Lembrando que nós já esboçamos tudo isso no nosso manifesto sobre disciplina, naquele site que estipula princípios bíblicos e formas bíblicas. Vamos também tratar disso em outro programa. Então, o quinto passo, administrar a disciplina, que você entende, mas vai ajudar o seu filho a entender que pecou e que pecado tem consequências. Número 6, então, verifique que a criança aceite a disciplina. Não é normal, nem para nós, aceitarmos uma disciplina, porque disciplina, por sinal, não é agradável. Então, é algo que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, como aceitar uma disciplina, que não é para ser escandalosa, não é para gritar, não é para espernear, não é para fazer nenhum tipo de atitude que demonstra não aceitar a disciplina. É algo que precisa ser ensinado. Então, a criança deveria chorar, porque a disciplina deve ter uma dor relacionada com o pecado que a criança vai chorar, vai sentir, justamente porque nós queremos que nosso filho fuja do pecado, porque o pecado dói. Mas ele precisa aprender, então, chorar, mas de uma forma controlada e aceitar essa disciplina. E uma vez que termina, nós precisamos ajudar o nosso filho a pedir perdão. Isso daí não é um remorso, eu fui pego, então eu estou triste por causa disso. Também não é um pedido de desculpa. Desculpa é para acidente, é aquilo que eu não quis fazer. Perdão é aquilo que eu fiz de propósito, é um pecado e eu preciso pedir perdão para a pessoa que eu magoei, que eu ofendi. Agora, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque não queremos criar filhos hipócritas. Então, eu insisti agora em você vai me obedecer, vai pedir perdão, quando meu filho, talvez aqui em cima, sabe que ele estava errado, mas aqui no coração ele ainda está, não está pronto para pedir perdão. Algo que funcionou muito bem para nós foi, acabou a disciplina, agora, filho, você fica sentado aqui no seu quarto. Quando você estiver pronto, você me chama para pedir perdão. Então, você dá para o seu filho o tempo necessário para ele meditar, conversar com Deus, ter o coração preparado para realmente ver, não, eu estava errado, eu pequei, e chamar então a mãe para pedir perdão. Agora, se ele te chamar e falar, eu estava errado, mas o meu irmão, não. O irmão já foi cuidado, você já tratou do irmão, ele precisa saber pedir perdão daquilo que ele fez. Então, quando ele está pronto, ele chama e pede perdão pelo pecado dele. Acho que dentro dessa área de
perdão inclui restituição também. E parte do arrependimento verdadeiro, além do pedido humilhante de pedir perdão, é fazer a restituição apropriada. Já tratamos disso em outros programas, desculpa versus perdão e restituição, foi um dos nossos programas. Os últimos 3 passos são bem mais objetivos e rápidos. De novo, não é tudo necessariamente sequencial, mas o 8º passo é expressar o seu amor para com o seu filho, ou seja, ele foi perdoado, acabou essa situação. Isso pode ser um abraço, pode ser sair para tomar um sorvete, alguma coisa assim, mas na hora certa. De novo, quando o filho ainda não se arrependeu, ainda não pediu perdão, ainda não amoleceu o coração, não é a hora ainda de restauração completa. Mas queremos restauração, esse é o foco, não é vingança, não é punição. É uma disciplina para restaurar o filho. E os últimos 2 passos? Sim, pode terminar com uma oração com seu filho, ele buscando perdão de Deus, ele pecou contra a pessoa, talvez o irmão, contra o pai, precisa acertar com eles, mas ele pecou contra Deus, e então ter um tempo de oração. E o último passo, então, é algo que nós caímos muitas vezes nisso, e é extremamente importante, de esquecer da ofensa e restaurar a comunhão. Não é algo que a gente fica lembrando, seu filho, você fez assim. Não, acabou. Já houve a disciplina, já houve o pedido de perdão, e agora é esquecer e restaurar a comunhão, igual Deus faz conosco. Deus não nos lembra toda hora daquilo que nós fizemos. Ele joga longe, ele esquece, e ele pede que nós façamos isso com os nossos filhos também. Muito bom. Nós temos o ditado que diz, cada caso um caso. Não é que você vai ter um cartão com todos esses 10 passos, mas é uma mentalidade dos elementos bíblicos de um processo de restauração através da disciplina que foca o coração e leva até Cristo Jesus. Você encontra muito mais informação naquele manifesto, mas muito obrigado por ter se juntado a nós, a nossa casa, e ouvindo os nossos programas. Até a próxima vez.